Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal aqui da Arquétipo. Eu sou a Sara e o vídeo de hoje vai ser um vlog junto comigo. Eu chamei ele de vlog criativo porque vocês vão criar ao longo do dia várias coisas comigo, tudo girando em torno do mundo do design. E vamos conversar sobre algumas coisas também, bater um papo sobre criatividade, perfeccionismo. E acho que vai ser bem legal, então vocês vão me acompanhar aí durante essa jornada. Vou mostrar também algumas coisas que eu já fiz hoje, porque agora não tá de manhã. Mas é isso aí, vamos lá então pra vocês me acompanharem nessa jornada. Antes de qualquer coisa, eu queria mostrar pra vocês, porque eu não mostrei oficialmente, o meu quarto. Pra quem não sabe, eu pintei o meu quarto, eu compartilhei nos stories com vocês um pouco do processo. Ele antes, essa parede aqui era salmão, e essa outra aqui e essa daqui da escrivaninha eram verde água turquesa, assim. Aí aqui também eu tinha uns nichos coloridos com perfume e tal, bem colorido, não tava gostando mais, não tava me identificando mais. Arrancamos, meu pai me ajudou, também meu pai me ajudou a tirar todos os móveis, as estantes ali, aqui as coisas da escrivaninha, o armário da escrivaninha, a própria escrivaninha. E aí eu pintei as paredes com esse bege, que eu achei que ficou muito mais neutro, muito mais clean, e agora eu posso personalizar o meu quarto de acordo com a minha carinha, com a minha personalidade. E então eu vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês alguns detalhes. E esse aqui continua sendo o meu cantinho favorito da escrivaninha, eu acho ele bem aconchegante, assim, eu gosto de olhar pra ele, bem colorido por causa das canetinhas, e eu amo essa caixa que tem umas coisinhas fofinhas e essenciais também, então algumas outras canetinhas, alguns cadernos que eu uso sempre, e as minhas bíblias. Eu comprei recentemente uma bíblia nova, eu vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Essa bíblia aqui é da Thomas Nelson e ela tem espaço para anotações, mas eu queria ela mais para fazer Bible Journaling, na verdade, do que para fazer anotações. O que é Bible Journaling? É essa técnica como se fosse um bullet journal, mas na Bíblia, então você pode fazer colagens, desenhos, e essas colagens que eu fiz aqui eu imprimi e recortei de alguns freebies da Siga Somos Filhas, que é uma página que eu gosto bastante. E hoje de manhã eu li o capítulo 4 do livro de João, que é o livro que eu estou estudando no momento. E aqui atrás da porta, né, gente, um pequeno cantinho da bagunça de coisas que ficam escondidas. Tá, eu sei que não tá bagunçado, mas também não tá em lugar nenhum, tá atrás da porta. E eu não sei quem lembra do vídeo anterior também, que eu tava cheia de entulho aqui de coisa da faculdade de arquitetura. Pra quem não sabe, no último vídeo lá do canal, não, faz 2 vídeos atrás eu contei sobre a minha trajetória, que eu tranquei o curso de arquitetura, mas ainda guardei uma maquete lá em cima, como vocês podem ver, que ela é meu xodózinho, eu vou guardar por mais um tempo. Mas, enfim, agora aqui também tá bem vazio, porque eu tirei todas aquelas bagunças e vocês vão me ajudar nesse vídeo a fazer artes pra colocar aqui, porque eu quero muito montar um painel. E então esse vai ser parte do nosso Criando Comigo de hoje. Tá tão sem nada que até não foca. Socorro. E para os amantes de livros, vou comentar um pouco sobre a nova divisão que eu fiz aqui na minha estante, eu organizei ela de uma forma diferente. Eu queria que todos os livros, ou a maior parte deles, ficassem em cima da cama pra ficar esse cenário assim. E aí eu dividi como? Lá em cima são livros isolados que eu já li, então eu fiz essa divisão por lidos e não lidos. No meio só que tá misturado porque são coleções, então, por exemplo, Trono de Vidro eu já li inteiro, mas tem coleções que eu não li ainda, mas aí elas ficam tanto lidas como não lidas aqui na prateleira do meio. E na prateleira de baixo são livros que eu não li ainda, então eles estão mais perto ao alcance da mão pra me incentivar a ler. No momento, gente, como livro de lazer, eu tô lendo esse aqui, Sombra e Ossos. Teve um hype um tempo atrás, porque teve até série na Netflix, né? E eu não sei, gente, eu tô na página, sei lá, eu tô na página 90 por aí, e ainda não tá muito legal. Vocês que já leram, por favor, me digam se fica mais legal.
Eu acho que sim, então vou persistir, porque a fantasia é um gênero que eu gosto bastante. E eu estou lendo ao mesmo tempo esse livro aqui também, eu comentei com vocês um pouco nos stories, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, e tá sendo muito, muito incrível. Sério, eu sou uma pessoa muito perfeccionista e tem uma lição melhor que outra, tá super casando também com o que eu tô conversando com a psicóloga na terapia. E até quero compartilhar com vocês um pouquinho de umas reflexões que tem aqui, porque eu acho que pra nós criativos, a gente muitas vezes é perfeccionista e isso impede alguns processos, então eu queria comentar algumas coisas com vocês. Eu tenho esses nichos, assim, aqui do lado da cama, na cabeceira da cama, que cabem algumas coisas. Então eu coloquei aqui meus perfumes, umas outras coisinhas que eu tinha antes nos nichos aqui da parede. Então fica bem à mão também e deixa essa parede livre pra gente explorar criativamente. Então, gente, eu tô gostando muito, muito desse livro porque fala diretamente comigo em muitas questões. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito perfeccionista e ela fala também sobre a questão da vulnerabilidade, o que é a vulnerabilidade, que não é a mesma coisa que fraqueza. E que é apenas quando a gente se torna vulnerável que a gente consegue se conectar com as outras pessoas, criar vínculos com outras pessoas. E também é abraçando nossa vulnerabilidade e perdendo a vergonha que a gente consegue mostrar nosso trabalho. Então isso tem totalmente a ver com a área criativa. E eu queria compartilhar com vocês alguns trechos que falaram muito comigo, até comentei com a minha psicóloga. Porque, sério, parece que esse livro foi escrito pra mim e eu acho que pode ajudar vocês também. Nessa parte especificamente que eu quero falar, ela tá falando sobre vergonha, sobre mostrar o nosso trabalho, por que a gente às vezes não quer mostrar o nosso trabalho. Isso tem muito a ver com a forma que a gente é percebido pelos outros, com a nossa autoestima também. Então a gente às vezes não consegue dissociar o que a gente é do que a gente faz. E aí a gente acaba ficando com medo de mostrar o que a gente faz pela percepção que os outros vão ter, que a gente acha que vai estar diretamente atrelado a quem nós somos. Então, vou ler para vocês entenderem melhor. Digamos que você tenha desenvolvido um produto, escrito um artigo ou criado uma obra de arte que deseja mostrar para um grupo de amigos. Compartilhar alguma coisa que se criou é uma parte vulnerável, mas essencial de uma vida comprometida e plena, ou seja, precisamos mostrar nosso trabalho. É o símbolo de viver com ousadia. Mas, dependendo da maneira como a pessoa foi criada ou de como se relaciona com o mundo, ela, consciente ou inconscientemente, atrela sua autoestima à maneira como seu produto ou obra é recebido pelos outros. Em outras palavras, se gostam do que ela produz, a pessoa acha que tem valor. Se não gostam, ela não tem valor. E isso às vezes prejudica muito a gente na hora de mostrar nosso trabalho, de também crescer profissionalmente em ramos artísticos por essa vergonha. E acontecem algumas coisas nesse momento, nesse processo. Então, quando você descobre que a sua autoestima está ligada ao que você produz ou você cria, é pouco provável que você vai mostrar o que você fez. E se você mostrar, antes vai retirar uma camada ou mais do melhor da sua criação ou inovação, a fim de tornar a receptividade menos arriscada. Há muita coisa em jogo para que você exponha o lado mais ousado da sua criação. Quantas vezes já não aconteceu isso com a gente, né? Ou pode acontecer outra coisa também. Se você mostrar o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo e a receptividade não é das melhores, você fica arrasado. Se o que tem a oferecer não é bom, então você não é bom. As chances de querer um feedback, de insistir e de voltar para a mesa de criação são pequenas, você se fecha. A vergonha lhe diz que você não é talentoso bastante e que já deveria saber disso. Isso eu pego bastante também da questão da faculdade de arquitetura. Sempre falaram que a gente tinha que ter muito psicológico, porque às vezes os professores detonam os trabalhos, né, as maquetes, enfim, os projetos. E a gente tem uma tendência de achar que é pessoal, de achar que é com a gente, mas porque a gente tem às vezes uma visão distorcida, assim, de quem nós somos, de qual é o nosso valor, a gente não percebe qual é o nosso valor. E, enfim, isso prejudica a nossa criação, realmente. E aí, agora vem a parte que mais me tocou. Se você estiver imaginando o que acontece quando você atrela a sua autoestima à sua arte ou ao seu produto, e as pessoas gostam muito do que você faz, deixe-me responder a partir da minha experiência pessoal e profissional. Você está numa enrascada ainda maior se as pessoas gostam do que você faz. Tudo o que a vergonha precisa para sequestrar e controlar sua vida está justamente aí. Você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam.
Teve sucesso algumas vezes, mas é totalmente dependente disso agora. E isso aconteceu comigo, assim, eu acho que eu sempre tive reforços positivos, sempre que eu fiz as coisas bem, eu era parabenizada por isso, enfim, eu me retraí, tipo, no sentido de ficar com medo de errar cada vez mais. E isso impede a gente de viver de fato criativamente, né? Porque a criatividade é você explorar coisas novas, você fazer coisas diferentes por simplesmente fazer. E eu acho que às vezes quando a gente tem medo de errar, a gente não consegue colocar todo o nosso potencial ali porque a gente tá muito preocupado com o que as outras pessoas vão pensar. Então a gente cria um filtro, a gente imagina uma expectativa que a pessoa tem sobre a gente antes da gente fazer aquela coisa e a gente acaba não sendo autêntico. E, enfim, são coisas que eu estou trabalhando. E super indico esse livro aqui se você sofre com as mesmas coisas, né? Com esse perfeccionismo exacerbado. Tem um outro pedacinho aqui que ela fala sobre isso, sobre como o perfeccionismo não é uma coisa boa, né? Como a gente acha que ele é sinônimo de excelência, mas ele não é. Então ela fala que perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença de que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Então é um escudo que a gente cria para teoricamente não ficar vulnerável, mas na verdade esse escudo leva a gente para baixo. Ela fala aqui também, perfeccionismo é, em essência, tentar obter aprovação. E é isso mesmo que eu sinto. Que é uma crença que faz você pensar assim, eu sou o que eu realizo e quão bem eu realizo. Então você também atrelar os seus valores a puramente o que você faz, isso não tá certo. O medo de falhar, de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros e de ser criticado, mantém o perfeccionista fora da arena da vida, onde a competição e o esforço saudáveis se desenrolam. Então, na verdade, o perfeccionista ele se isola. É realmente um oposto de coragem, assim, é o medo de você errar, então você prefere ficar de fora e não testar. E vamos quebrar isso, por favor, vamos junto comigo criar sem ter medo de errar. Inclusive, última parte da nossa reflexão, o perfeccionismo meu é tão grande que até em coisas assim, como gravar esse vídeo, gravar esse vlog aqui pra vocês, que é pra ser uma coisa leve, acaba às vezes se tornando uma coisa pesada pelo meu mindset de que tem que ficar perfeito, de tem que, sei lá, vocês têm que ficar felizes. É óbvio que a gente se preocupa com o que vocês estão pensando, né? Os vídeos do canal aqui são pra vocês, mas a gente tem que fazer de uma forma leve e ser autêntico, e se vocês gostarem, que bom, né? Então, fica essa reflexão aí pra vocês, espero que tenham gostado, e que fica essa indicação aí da Brené pra vocês. E agora, vamos levantando daqui. Eu quero a ajuda de vocês, porque eu tô pensando em colocar umas luzinhas de Natal aqui pra enfeitar meu quarto. Eu quero muito que tenha esse aspecto, não só pro Natal, eu amo o Natal e eu quero levar as luzinhas comigo o ano inteiro. Então eu vou pegar aqui e eu vou colocar, meu pai comprou essas luzinhas recentemente, não sei se vai ser essas definitivas que vão ficar no meu quarto, mas eu quero fazer um teste e vamos lá então desenrolar isso aqui e achar um jeito legal de colocar. Eu acho que eu vou colocar ali na estante.
E agora o que nós vamos fazer já no computador vai ser dar continuidade a um projeto que eu comecei a fazer o portfólio do Behance ontem, que é o projeto da Mayra. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não terminei a apresentação ainda, é justamente isso que a gente vai fazer agora. Não sei se vai dar tempo de terminar, porque eu quero fazer outras coisas também antes de ir pra academia e compartilhar aqui com vocês. Então vamos dar continuidade à apresentação da Mayra, já postando no Behance. E bora lá! Gente, a princípio terminei a apresentação do Behance da Mayra. A princípio porque eu ainda vou passar pra Flá, que a gente não decide nada sozinha. Então, vou passar pra ela dar uma olhadinha, daí se estiver ok, aí eu fecho e coloco no Behance. Mas, vou mostrar pra vocês como ficou até então. Ó, gente, uma palhinha aqui pra vocês em a capa. Falta fazer o textinho ainda. Um moodboard mais conceitual, as cores, uma assinatura, os sketches, aí o símbolo com o grid, como que a gente chegou no símbolo, né, o que ele significa, um mockup, assinaturas, um pouquinho sobre esse padrão, que tem um significado, mais mockup, significados de grafismos, aí vai lá pra cima com mais um mockup, aí eu coloquei as fontes, as ilustrações, tudo nessa marca tem muito, muito significado, gente, foi pra uma marca pessoal da Mayra Hussein. E, assim, cada detalhezinho, cada padrão, cada grafismo significa uma coisa. Então, muito bacana. Ficou bem pessoal mesmo. Pra fechar um mockup e a assinatura dela de novo. E aí, muito obrigada. E foi isso. Consegui terminar hoje. Uhul! Agora vamos dar uma pausinha aqui do computador, porque eu preciso ir pra academia. Mas, de noite, quando eu voltar, eu vou ainda criar mais algumas coisas com vocês aqui no computador.
gente. E aí, tudo bem com vocês? O que aconteceu? Ontem eu fiquei muito cansada depois que eu voltei do ensaio do coral pra fazer qualquer coisa no computador. E fazer os quadrinhos junto com vocês é uma coisa que eu acho que é mais gostosa, assim, pra ser feita sem estar na pressa. Então eu deixei pra fazer hoje de manhã, até porque ontem eu comecei a gravar o vlog de tarde. Então é como se a manhã de hoje contasse com a manhã de ontem e daí dá 24 horas, entendeu a lógica? Então vamos lá, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse processo. Vou pegar umas imagens do Pinterest, da minha estética que eu tô me identificando agora, pra gente fazer algumas coisinhas pra personalizar esse mural aqui. E olhem o fundo com as luzinhas, achei que ficou tão bonitinho. Vai ficar legal daqui pra frente nos vídeos do YouTube. Bom, gente, primeiro de tudo, eu vou abrir meu Pinterest aqui com vocês, pra vocês verem coisas que eu já salvei há um tempo atrás, de aesthetic, de cores, assim, pra gente começar a jogar algumas dessas referências lá no Illustrator, pra nos nortear nessa estética. Eu percebi que eu me identifico muito com essa estética cozy, assim, confortável, em tons terrosos, de laranja, meio outono, assim, o que combina super porque meu aniversário é em março e aí nós estamos no outono aqui no Brasil, então acho que tem também super a ver comigo, assim. E outra coisa também interessante é que, assim, gente, eu não sou especialista e nunca fiz também uma consultoria de imagem, mas eu tenho alguns palpites de que minha paleta é uma das paletas de outono. Então, assim, tudo revolve ao redor do outono, então eu gosto bastante dessas cores, essas estéticas, assim, suéteres de tricô. Amo tricô. Amo essas coisas que tem livros, que tenha café. Eu acho super, super, super gostosinho. E acho que agora com o quarto neutro, assim, vai super combinar mais. E até tô de amarelo queimado aqui, é uma cor também que eu tô gostando bastante ultimamente. Ó, gente, aqui no Illustrator eu configurei o documento para ter 9 desses quadrinhos. Eu coloquei no tamanho A6, que é metade de um A5. Que é igual esses quadrinhos que a gente fez pra Arquétipo uma vez. A gente lançou uns freebies lá no Insta. Comenta aqui embaixo se você é da época desses quadrinhos, que a gente fez uns packs pra enviar pra vocês, de organização, enfim. E porque eu acho que é um tamanho legal, assim, que dá pra fazer vários sem ficar cansativo. Eu acho que eu vou alternar, tipo, entre imagens, assim, do Pinterest, constituindo um mood board mesmo, e quadrinhos com frases, ilustrações. E eu separei aqui algumas coisinhas que eu pensei em fazer. Eu já tinha anotado de fazer esse aqui com coisas que são muito, muito importantes na minha vida. Então, Jesus e design, livros e plantas e gatinhos. Tipo, coisas que eu me identifico bastante, gostos pessoais. Pra realmente expressar um pouco da minha personalidade e trazer isso pro meu quarto. A próxima frase é I am who you say I am, que é uma música do Hillsong. E é uma frase que fala muito ao meu coração, assim, porque eu muitas vezes tive crise, assim, de identidade, de personalidade. E me importo muito com o que as pessoas pensam de mim. Mas essa frase me relembra que eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que Jesus diz que eu sou. E isso é muito forte, muito importante pra mim, então eu quero muito fazer um quadrinho com essa frase. E também quero expressar um pouquinho da Arquétipo, porque é uma grande parte da minha vida também, então acho que vou fazer um quadrinho com a logo principal, com o acento, né, da Arquétipo, que é o nosso símbolo. E é isso, vamos então colher algumas imagens do Pinterest, selecionar também uma paleta de cores e algumas fontes pra gente fazer essas artes.
Gente, acho que escolhi minha paleta de cores. Assim, ela ficou um pouco extensa, né? Mas ela gira em torno desses tons terrosos, como eu já tinha comentado com vocês, né? Eu queria muito que tivesse marrom, puxando pro laranja um pouco. E aí o amarelo mostarda também entra. Eu fiquei muito na dúvida entre escolher entre verde e azul, mas eu fiquei, mas por que eu tenho que escolher entre os dois? Se eu gosto dos dois, isso aqui é um projeto pessoal, né? Não é uma marca, não precisa ter constância necessariamente, assim, tipo, de marcar no imaginário das pessoas, né? As cores. É tipo uma coisa minha pro meu quarto, quando eu cansar eu vou trocar. Então eu decidi fazer o que eu quiser realmente, porque essas cores também elas não fogem muito entre si. Então, por exemplo, aqui são 3 variações de marrom. Aí esse marrom aqui puxa um pouquinho pro verde, que também tá aqui. Aí o laranja e o amarelo também são meio que derivações ali do marrom. Aí o azul também tem 3 tons que são derivados do mesmo, né? Da mesma matiz. O verde também. Então, na verdade, aqui ficou mais misturado, assim, com maior quantidade, mas várias das cores são variações de outras. Então é isso, fechamos a nossa paleta. Para as fontes, gente, eu tava querendo muito algo que fosse um pouco mais retrô, assim, que tivesse uma serifa, que sugerisse uma serifa, mas que não fosse elegante, assim. Eu queria algo que parece que remetesse essa questão do rústico, do aconchegante na fonte também. Então eu peguei aqui algumas opções, eu acho que dá pra brincar bem com elas, mas olhando aqui no geral, eu vou excluir essa última que eu não gostei muito dos acabamentos, achei meio esquisitos. Essas também muito gordinhas, eu não curti tanto. Vou excluir essa daqui que eu achei muito, sei lá, estranho. Eu fiquei entre essas aqui, eu acho que eu excluiria também essa daqui, mas também, como eu falei, né, não é uma coisa tão séria, assim, eu vou deixar aqui pra ir testando nas composições enquanto for fazendo os quadrinhos aí com as letras. Pessoal, acredito que finalizamos os nossos quadrinhos. Eu ainda quero fazer outros futuramente, quero fazer ilustrações eu mesma. Enquanto isso, peguei algumas fotos do Pinterest, né? Algumas imagens. Esse aqui, por exemplo, eu peguei do site, quis deixar os créditos aqui. Achei que ficou bem bonitinho. Esse aqui eu apliquei uma textura atrás. Essa daqui também eu pensei talvez depois em colocar mais algumas coisas, pensar em alguns grafismos, tipo trabalhar melhor como se eu fosse uma marca pessoal mesmo, sabe? Adicionar algumas texturas, algumas coisas assim, mas por enquanto vamos deixar assim. Fiz aqui também o E da arquétipo, mantendo a identidade da arquétipo, né? A cor do símbolo, os brilhinhos, mas com o fundo da minha cor, então fazendo essa mescla. A borboleta eu selecionei porque eu achei essa foto muito linda, tá na paleta. E borboleta significa transformação, né? Eu acho que eu tô num momento muito de me conhecer melhor, encarar as coisas de uma forma diferente. Então eu acho que a borboleta se encaixa aqui nesse meu momento.
E essas outras ilustrações aqui de flores também, amo muito a natureza, como eu coloquei ali em cima plantas, né? Enfim, eu achei que ficou bem fofinho pra começar. E também quando eu imprimir eu vou mostrar tudo pra vocês lá no Insta. E acaba aqui um dia comigo, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vlog até o final, se você ainda tá aqui. Foi muito gostosinho fazer essas coisas junto com vocês, coisas que eu já iria fazer de qualquer forma, compartilhar com vocês foi bem bacana. Confesso que eu experimentei fazer esse vídeo de uma forma mais leve, espero que eu tenha conseguido transparecer isso pra vocês, deixar meu perfeccionismo um pouco de lado, como eu falei na reflexão lá do livro, e espero que vocês tenham curtido. Então deixa seu like aqui nesse vídeo pra ajudar a gente, se inscreve no canal, a gente geralmente traz também conteúdos, mais especificamente criando marcas do zero, fazendo redesigns, coisas mais dentro do mundo do design gráfico mesmo, identidade visual, identidade de marcas. Então não deixe de acompanhar a gente por aqui e lá no nosso Insta também, vou deixar o arroba aqui pra você acompanhar se você ainda não conhece. Um beijo então, gente, e até a próxima!